Antes de dormir hoje, eu preciso te perguntar algo que talvez você nem tenha tido coragem de admitir em voz alta. O que exatamente você teme que aconteça amanhã? Talvez você não tenha medo de algo específico. Talvez seja só uma sensação constante, uma inquietação silenciosa, um aperto leve no peito que surge quando o dia termina e a mente começa a projetar o que pode dar errado. O medo do amanhã não faz barulho. Ele não avisa quando chega. Ele se instala devagar. Ele começa com uma pergunta simples: e se? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu perder algo importante? E se as coisas saírem do controle? O amanhã ainda nem começou, mas o coração já está tentando sobreviver a ele. E isso cansa. Cansa tentar prever todos os cenários. Cansa imaginar conversas que ainda não aconteceram. Cansa antecipar decisões que ainda não foram tomadas. Cansa lutar contra algo que nem existe ainda. Respire fundo agora. Perceba como seu corpo talvez esteja tenso só de pensar no que pode vir. Você não está sozinho nesse sentimento. O medo do futuro é uma das emoções mais humanas que existem. Ele nasce da incerteza. Ele nasce da responsabilidade. Ele nasce do desejo de proteger aquilo que amamos. Talvez você esteja com medo de perder estabilidade. Talvez esteja com medo de mudanças. Talvez esteja com medo de uma resposta que ainda não veio. Talvez esteja com medo de algo que você nem sabe explicar. Mas existe uma verdade que você precisa ouvir agora. O amanhã não é maior do que o Deus que te sustenta. Senhor, entra agora na mente dessa pessoa que está sobrecarregada pelo futuro. Dissolve os pensamentos que tentam controlar o que ainda não aconteceu. Traz clareza para onde existe confusão. Traz descanso para onde existe tensão. Se existe medo de perder, transforma em confiança. Se existe medo de errar, transforma em sabedoria. Se existe medo de não dar conta, transforma em força. O amanhã ainda não chegou, e você já está sofrendo por ele. Talvez você tenha criado cenários difíceis na sua cabeça. Talvez tenha imaginado falhas, perdas, rejeições. A mente é rápida em criar problemas antes do tempo, mas a fé desacelera. A fé lembra que você já atravessou dias difíceis antes. A fé lembra que você já enfrentou situações que pareciam impossíveis. A fé lembra que você já foi sustentado quando não sabia como continuar, porque o amanhã seria diferente. Senhor, coloca agora uma paz que ultrapassa o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que não depende da certeza. Que essa pessoa sinta agora o peso saindo dos ombros. Que a respiração desacelere. Que o coração diminua o ritmo. Que o corpo entenda que pode descansar. O medo do amanhã nasce da tentativa de controlar o que não está nas suas mãos. Mas o descanso nasce da entrega. Entrega agora o que você não pode resolver hoje. Entrega aquela conversa que ainda não aconteceu. Entrega aquela decisão que ainda está indefinida. Entrega aquele resultado que você não controla. Senhor, toma o futuro dessa pessoa nas tuas mãos. Vai na frente, prepara os caminhos, fecha portas que não são boas, abre portas que trazem crescimento, guia cada passo que será dado amanhã. Se houver desafio, que haja força. Se houver decisão, que haja direção. Se houver mudança, que haja proteção. Se houver surpresa, que haja sustento. O amanhã pode ser desconhecido para você, mas não é desconhecido para Deus. Ele já está lá. Ele já viu o que vai acontecer. Ele já sabe como você vai superar. Ele já preparou recursos que você ainda não conhece. Então, por que gastar essa noite lutando contra um futuro que ainda não começou? Descansa. Você não precisa antecipar sofrimento. Você não precisa carregar responsabilidade dobrada. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Agora imagine o amanhã como uma estrada. Você não enxerga tudo que está à frente, mas existe luz suficiente para o próximo passo. Você não precisa ver o caminho inteiro.
Você só precisa confiar no próximo passo. Senhor, coloca confiança onde existe dúvida. Coloca coragem onde existe medo. Coloca esperança onde existe insegurança. Se essa pessoa está com medo de perder alguém, guarda esse relacionamento. Se está com medo de falhar no trabalho, traz capacidade. Se está com medo de não ser suficiente, lembra que ela já venceu outras batalhas. O amanhã não é um inimigo. Ele é apenas mais um dia que será sustentado como todos os outros foram. E você já sobreviveu a todos os seus dias difíceis até aqui. Isso não é coincidência. Isso é cuidado. Senhor, cobre agora essa casa com tranquilidade. Que a noite seja leve. Que os sonhos sejam serenos. Que a mente desacelere completamente. Que nenhum pensamento insistente tenha autoridade. Que nenhuma preocupação permaneça rodando. Que nenhum cenário negativo ocupe espaço. Substitui tudo isso por paz. E se agora, por alguns instantes, você simplesmente aceitasse que não precisa prever tudo, talvez você tenha crescido aprendendo que precisava estar sempre preparado, sempre atento, sempre pronto para reagir. E isso fez você se tornar responsável, forte, cuidadoso. Mas também pode ter feito você carregar um peso que não é totalmente seu. Existe uma diferença entre responsabilidade e excesso de controle. Responsabilidade faz você agir. Excesso de controle faz você adoecer por antecipação. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que depois nem aconteceu? Quantas vezes criou cenários na sua mente que pareciam enormes, mas que no dia seguinte se mostraram menores do que imaginava? O medo do amanhã se alimenta de incerteza, mas a incerteza não é sinal de perigo. É apenas parte da vida. Senhor, ensina essa pessoa a descansar mesmo sem ter todas as respostas. Ensina a confiar mesmo quando os detalhes ainda não estão claros. Ensina a caminhar sem precisar enxergar o caminho inteiro. Cada dia traz sua própria capacidade. Você não recebeu hoje a força para viver o mês inteiro. Você recebeu força para hoje. E amanhã, quando o dia chegar, virá a força correspondente. Isso significa que você não está despreparado. Você apenas ainda não chegou lá. Senhor, quebra agora toda ansiedade antecipada. Quebra toda projeção negativa. Quebra toda imaginação que amplifica problemas. Traz sobriedade. Traz equilíbrio. Traz descanso verdadeiro. O futuro não é apenas ameaça. Ele também é promessa. Respire mais uma vez profundamente. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Seu corpo está aqui. Seu coração está batendo. Sua vida continua. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará sustentando. Se ainda existir um pequeno medo escondido, entregue mais uma vez. Diga dentro de você: eu não preciso controlar tudo. Eu posso confiar. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu entrego meu amanhã. Agora solte o peso. Feche os olhos. Confie e durma em paz.